Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ana Luísa, eu faço parte aqui da equipe da AGESA, que é a Gerência de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida. Eu desejo a todos uma excelente manhã. Eu sou analista de atenção à saúde e nós agora vamos dar início à nossa sequência de lives de 2022, de 2023, desculpe. Esse ano, nós optamos em trabalhar sobre a promoção da qualidade de vida. E vocês vão observar que teremos vários eventos, várias ações educativas, muito legal para todo mundo poder participar conosco. Então, a gente convida a todos, né, para essas ações educativas. E agora, em janeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a promoção do equilíbrio emocional, que está muito ligado no Janeiro Branco. E por que que nós optamos em falar sobre o Janeiro Branco agora, né? Normalmente, no início do ano, as pessoas estão mais focadas em construção de metas, startar vários projetos de vida, e a gente conversar um pouquinho sobre o equilíbrio emocional é extremamente importante, porque para o corpo ficar bem, para vários aspectos da vida da gente ficar bem, a mente também precisa estar bem. Então, hoje, a gente vai ter um momento muito bacana, muito legal. Nós vamos ter um bate-papo e uma apresentação de uma psicóloga nossa, dos nossos centros de promoção à saúde, que vai falar um pouquinho sobre esse cuidado que a gente precisa ter. E aí a gente deixa aqui na tela também uma coisa bem legal para todo mundo poder participar. É, como a gente está tratando essa premissa de equilíbrio emocional, saúde mental, nós vamos fazer um sorteio aqui no final da live de vários livros que tratam também sobre essa temática do equilíbrio. Então, a gente convida todo mundo para poder assistir a live, participar conosco, aqui na tela, né? Na abinha de perguntas, no chatzinho, vocês podem mandar as perguntas também, que a nossa psicóloga ela vai fazer depois da apresentação, né? Nós vamos escolher algumas perguntas para ela poder responder, então a gente conta com a participação de todos. Pode passar, Gra. E aqui a gente traz, né, de uma maneira muito especial a nossa palestrante de hoje. A nossa palestrante, ela é a Susan. A Susan é graduada em psicologia pela Faculdade Pitágoras. Ela também tem uma pós-graduação em neuropsicologia pela FUMEC. Ela tem especialização também em gestão de sistema de serviços de saúde pelo Centro Universitário Unifael e possui um curso de capacitação em terapia cognitivo-comportamental, que é a famosa TCC. Atualmente, a Susan está conosco no Centro de Promoção à Saúde de João Monlevade, e olha que bacana também, Susan é docente da Faculdade de João Monlevade. Então, agora, vocês vão ficar aí com a Susan, que ela vai conversar com vocês um pouquinho sobre o equilíbrio emocional. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, sintam-se à vontade, joga aí no chatzinho, que logo na sequência a gente também faz todas essas perguntas. Eu desejo a todos uma boa live. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição no chat. Susan, é com você. Bom dia, pessoal. E aí, como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa temática do equilíbrio emocional. Afinal, o que que é, né, estar equilibrado? O que que é ter uma vida equilibrada hoje em dia? A gente passou nos últimos anos por várias atribulações, muita instabilidade, e aí muitas pessoas ficam se perguntando: "Nossa, eu estou equilibrado? Eu quero saber como que está meu equilíbrio emocional. Eu quero saber como que eu lido com as minhas emoções". E eu vou abordar um pouquinho desse assunto com vocês hoje, tá? Primeiro eu vou abordar o que que é equilíbrio, depois vou falar um pouquinho de como que é importante a gente identificar nossas emoções para a gente alcançar esse equilíbrio. E por último, eu vou falar um pouquinho de uma técnica que é bem bacana, que é a roda da qualidade de vida, tá? Pode passar o slide, Grazi. Então, gente, vida equilibrada. Pensa numa pessoa que vocês olham para ela e acham, nossa, fulano é super equilibrado. Alguém da sua equipe, alguém da sua família, do seu convívio aí, entre os seus amigos.
Vida equilibrada, gente, não é sinônimo de vida perfeita, tá? Ter equilíbrio não quer dizer que nós vamos estar 100% em todas as áreas, no trabalho, na vida pessoal, no lazer, conseguir ser fitness. Não, não. A gente tem que quebrar esse paradigma de que vida equilibrada é vida 100% perfeita. Por quê? Uma vida mais equilibrada é uma vida organizada e organizada emocionalmente, tá? Então, o que é esse equilíbrio emocional? É você ter capacidade para você tomar decisões, elaborar estratégias e resolver problemas de uma forma assertiva diante de situações aí adversas, diante de situações difíceis. Pensa só comigo. Nós enfrentamos várias situações difíceis no nosso dia a dia. Por exemplo, no trabalho. Tem muita coisa que acontece que foge do nosso controle. E uma pessoa equilibrada, ela não vai agir naquele calor das emoções e de qualquer maneira. Ela vai parar, pensar e buscar uma estratégia, ou seja, ela não vai enlouquecer ou surtar diante daquela dificuldade, tá? Isso é ter equilíbrio. Sempre a gente vai conseguir agir assim? Não. Mas muitas das vezes, assim, se a gente conseguir agir assim, na maioria das vezes, já podemos nos considerar que alcançamos esse equilíbrio emocional, tá? Equilíbrio emocional também, gente, é um indicador de saúde mental. Por quê? Quando nós conhecemos nossas emoções, quando nós agimos com coerência, nós conseguimos alcançar um pilar da saúde mental, que é esse equilíbrio emocional, que é o que eu chamo de estar regulado, ter essa capacidade de regular as nossas emoções, tá? Pensa aí no seu gestor, pensa num colega de trabalho equilibrado. Como que ele lida com as adversidades? Não tem pessoas que vocês olham e falam assim: nossa, essa pessoa passou por isso de uma forma tão assertiva, de uma forma tão bacana. Não quer dizer que ela não sinta algumas emoções desagradáveis. Pelo contrário, ela sente a raiva, ela sente às vezes a tristeza, sente a frustração, porém não quer dizer que ela precise agir naquele instante dominado por aquela emoção. Pode passar. O autoconhecimento é muito importante para a gente poder alcançar esse equilíbrio emocional, tá? Então é interessante a gente perceber as nossas emoções, chegando, como que as nossas emoções estão se manifestando no corpo. Acho que a maioria das pessoas aqui já viu aquele filme Divertidamente, não é mesmo? Que trabalha lá diversas emoções, né? Amor, raiva, medo, nojo, alegria. Todas são emoções que são fundamentais para o nosso bem-estar e para a nossa convivência, tá bom? E aí, o que que acontece? Muita gente acha que estar equilibrado é não sentir. Nossa, não sinto raiva, não sinto medo, não sinto nojo, e não é nada disso. Nós vamos sentir todas essas emoções em determinados momentos da vida. Até porque as emoções elas têm um papel importante na nossa vida. Nada está aí por acaso. A raiva é uma emoção desagradável, mas ela tem um papel importante de colocar limites, né, em algumas situações que a gente precisa. O medo, ele tem um papel de nos proteger, né, impedir que a gente coloque em risco a nossa vida. Então, nós precisamos sentir essas emoções, sim. Então, para sermos pessoas mais equilibradas no nosso dia a dia, vou dar algumas dicas, né? Primeiro, identificar aí como as nossas emoções elas vão se manifestar no nosso corpo. Você já parou para pensar como que seu corpo manifesta a raiva? Como que você sabe que você está com raiva? Como você sabe que você está com medo? A gente consegue sentir essas emoções chegando, mas isso é autoconhecimento. A gente precisa olhar um pouco para a gente precisa parar para pensar.
Identificar também, gente, como que as nossas emoções, elas vão influenciar as nossas ações e os nossos comportamentos, tá? É uma máxima aí da TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental. A gente identifica como que as nossas emoções, elas influenciam os nossos pensamentos e elas influenciam o nosso comportamento. Já parou para pensar como eu me comporto quando eu tô com raiva? Tem gente que fecha a cara, tem gente que xinga, tem gente que briga. Como eu me comporto quando eu tô com medo? Quando eu me comporto quando eu estou frustrado? Quando eu me comporto? Como eu me comporto quando eu estou alegre? Então é interessante a gente fazer essas análises aí no nosso dia a dia, para a gente tentar, né, perceber a raiva chegando, uma emoção desagradável chegando e conseguir se manter ali equilibrado, se trazer de volta, não tomar nenhuma decisão ou não ter nenhum comportamento do qual nós vamos nos arrepender depois. É uma coisa que é importante é lembrar que não é possível que a gente impeça o surgimento das emoções. Muita gente chega no meu consultório e fala: "Ah, Suzy, eu queria, não sentir raiva, eu queria não sentir tristeza". Gente, isso é impossível. As emoções, elas são manifestações do nosso corpo, são emoções fisiológicas, são acontecimentos fisiológicos. Então a gente não controla se eu vou sentir isso ou se eu não vou sentir aquilo, a gente não controla isso. O que a gente controla é o nosso comportamento diante delas. Tá, aconteceu uma coisa, por exemplo, aconteceu uma coisa no trânsito que me deixou com muita raiva, e aí? Como que eu vou agir? Tem 2 maneiras, eu posso brigar, eu posso xingar, eu posso sentir a raiva, respirar fundo e não agir com ela, tá? O ser humano tem essa capacidade de não agir de acordo, né, com aquele instinto ali, né, com aquela emoção que vem chegando, porque a gente pensa. E estar equilibrado é pensar nisso também. É pensar como que eu estou agindo, pensar no que eu estou fazendo, pensar se eu estou deixando as minhas emoções falarem mais forte, se eu estou sendo controlado pelas minhas emoções. Pode passar. Tem algumas estratégias que nós podemos utilizar para ter uma melhor regulação emocional e, com isso, ter uma vida mais equilibrada. Porque quando a gente está desequilibrado, gente, quando nós estamos aí, deixando as nossas emoções tomarem conta, nós temos vários problemas. Problemas na vida pessoal, isso interfere na qualidade dos nossos relacionamentos, na qualidade do nosso desempenho no trabalho, nosso desempenho acadêmico. Então, é interessante a gente trabalhar e isso é um treinamento e é um aprendizado. Por isso que eu falo que ter equilíbrio, as pessoas que são mais equilibradas, né, emocionalmente, são pessoas que têm um bom nível de autoconhecimento. Elas sabem qual emoção que elas sentem diante de alguns contextos, como que a emoção, né, vai manifestar no corpo. E primeiro a gente precisa lembrar que as emoções elas vêm e vão. A gente não fica sentindo raiva para sempre. A gente não fica sentindo a tristeza para sempre. Não é assim que acontece. As emoções, da mesma forma que elas vêm, elas vão. E vocês já pararam para pensar e para analisar que durante o dia a gente vive assim várias emoções? Às vezes a gente acorda bem, acorda feliz, passa por um estressezinho durante o dia, sente raiva, mas depois está feliz de novo, sente um alívio. Então, as emoções vêm e vão. Isso é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente para alcançar e conseguir se autorregular, conseguir ter esse equilíbrio. Outra coisa é identificar qual emoção que você está sentindo naquela situação. Ah, briguei com, sei lá, com meu marido. Então, que emoção que você está sentindo ali? Raiva? Tristeza? Frustração? E não quer dizer que você precise agir e fazer alguma coisa naquele momento, não. Então, uma maneira da gente não agir por impulso é você se distanciar. Olha, fulano, a gente está num momento aqui que não está legal, não estou me sentindo bem aqui.
Vou me distanciar, não é o momento de conversar agora, depois a gente volta e retoma essa conversa. Que isso vai impedir que a gente haja por impulso, que a gente fale coisas que a gente vai se arrepender, que a gente tenha atitudes que não gostaria, atitudes que vão trazer vergonha, que vão trazer um arrependimento, tá? Então, assim, sentiu que você tá com sentindo uma emoção desagradável ali naquele momento, é um momento importante, é uma pessoa significativa, se distancia, vá fazer outras coisas, vá se distrair e você vai ver que daqui uns 20 minutos essa emoção ali passou e você vai estar melhor e mais organizado para lidar com aquela situação difícil. Outra coisa é usar técnicas de relaxamento, né, ao longo do dia. Ai, eu tô estressada, ai, eu tô ansioso. O que que eu posso fazer? Muita gente gosta de ouvir música, muitas pessoas, né, gostam de se distrair. Se você trabalha num lugar bonito, igual eu trabalho, que aqui tem muita natureza, geralmente quando eu estou um pouco estressada, quando as coisas não estão acontecendo de uma forma muito legal, eu tiro uns 10 minutos, vou respirar o ar puro, ouvir os passarinhos cantar e volto mais autorregulada. Ou seja, percebo que aquela raiva toda passou, que aquela ansiedade amenizou um pouco, tá? Técnicas de relaxamento, como a respiração diafragmática, que muita gente já escutou, né? Que é você respirar fundo e isso pode amenizar aquele estado emocional desagradável, tá? Então, é uma técnica bem válida para você se trazer de volta em momentos difíceis. E uma outra coisa que é importante a gente analisar também é identificar aí a qualidade dos seus pensamentos. Gente, como e no que vocês estão pensando? Qual que é a visão que vocês têm do mundo? Qual que é a visão que vocês têm daquela situação em específico? Qual que é a visão que vocês têm de vocês? Qual que é a qualidade dos seus pensamentos? Por quê? A gente identificando que nós temos, sei lá, muito pensamento, às vezes, negativo, obviamente isso vai causar emoções desagradáveis, né. Por exemplo, eu tô aqui para fazer essa live, se eu entrasse aqui pensando que: "Nossa, eu não vou conseguir. Nossa, vai ser difícil. Nossa, não vai ter ninguém para me escutar", certamente eu ia estar ansiosa, nervosa, talvez eu não teria um bom desempenho. Então a gente tem que analisar a qualidade dos nossos pensamentos. O que que você pensa quando você está numa situação difícil? Eu sei que isso acontece de uma forma bem automática, e a gente vive muito no automático. E vamos aproveitar que a gente está falando de saúde mental para falar também sobre a importância da gente prestar atenção na gente mesmo. Às vezes a gente olha tanto para fora, para as coisas, e não presta atenção no que está passando na nossa mente. Então, que tipo de pensamento que você tem alimentado aí? Sobre o seu trabalho, sobre aquela situação difícil? Sobre os seus estudos, sobre o seu futuro e sobre você mesmo. E você vai ver que muitos dos seus pensamentos, eles interferem bastante no seu dia a dia, podendo causar um estado emocional desagradável, como ansiedade, medo, raiva, insegurança, ou estados emocionais mais agradáveis, né. Pode passar. E por último, gente, a gente tem que lembrar que É, estar equilibrado não é ter uma vida perfeita, tá? E também não é não sentir emoções desagradáveis. Nós temos que aprender a sentir as emoções desagradáveis também. Elas fazem parte da vida e é natural de todo ser humano, tá bom? Ao perceber, gente, uma emoção desagradável chegando, pode deixar que ela vai passar, tá? Emoções vêm e vão. E aí muita gente pergunta: "Tá, mas quando que eu tô desequilibrada? Quando que eu devo buscar uma ajuda? Quando que eu preciso, entender que esse estado que eu estou é um estado que está me prejudicando?" Gente, primeiro vocês têm que ver as suas emoções, né. Essas emoções desagradáveis, elas estão se apresentando de uma forma frequente na sua vida?
Eu sinto raiva todo dia? Eu sinto raiva toda hora? Eu sinto raiva a todo momento? Eu me sinto ansioso todo dia? Eu tô lá na minha casa vendo filme, comendo pipoca. Eu tô ansioso? Será que isso é natural mesmo? Será que isso deveria estar acontecendo ali? Porque as emoções, elas têm contexto adequado para acontecer. É natural eu estar ansiosa por uma prova, por uma entrevista de emprego, que ali é uma coisa, né, nova na minha vida, uma coisa importante. Mas quando eu tô num contexto de relaxamento, vendo filme, lá em casa com a minha família, se eu estiver ansiosa ali naquele momento, então é um sinal que eu preciso prestar um pouco de atenção. Então, gente, para saber se eu preciso de ajuda, se sentir essas emoções, tá dificultando o meu dia a dia, eu preciso perceber. Essa raiva aí, é natural sentir raiva, mas não é natural sentir raiva toda hora e todo dia. E também não é natural que essas emoções elas venham de forma tão intensa, que te atrapalhe a fazer, as suas tarefas do dia a dia. É natural eu estar triste, só que quando eu tô triste, eu venho trabalhar. Quando eu tô triste, às vezes eu saio mesmo triste. Mas não é natural que às vezes essa tristeza me impeça de fazer as coisas, me impeça de vir trabalhar, começa a prejudicar meus relacionamentos e eu começo a me afastar das outras pessoas, tá? Então você vai começar a perceber. Se uma emoção está muito frequente, se ela está muito intensa e se ela está te prejudicando a desempenhar algumas tarefas que você desempenhava no seu dia a dia de uma forma natural, de uma forma agradável, aí é hora de você buscar ajuda, tá? E uma ajuda profissional faz toda a diferença nesse processo de autoconhecimento, de cuidado com a saúde mental. Para finalizar aqui, gente, lembre que vocês não estão sozinhos, tá? Nós aqui da Aberta Saúde estamos aqui, tá? Temos psicólogos, médicos para fazer uma avaliação, para ajudar você a lidar melhor, né, com as emoções e também, né, ter uma vida mais equilibrada, ok? Agora eu vou falar um pouco dessa técnica, que é uma técnica que a gente usa bastante para avaliar algumas dimensões da nossa saúde mental, tá? Que é a roda da vida, ou roda da qualidade de vida, tá? O que é saúde para vocês, gente? Pensem aí no conceito de saúde, no que é estar com saúde. Saúde não é somente a ausência de doenças, não, tá? E ter saúde emocional é ter saúde também em vários âmbitos da nossa vida, tá bom? Tem a saúde física, tem a saúde emocional, tem aquela questão do bem-estar. Todas essas são dimensões importantes que compõem a nossa saúde. E essa técnica, né, esse material aqui da roda da vida, da roda da qualidade de vida, vai ajudar a gente a entender quais áreas da nossa vida vão precisar de mais atenção em determinados momentos. Ou seja, a gente vai começar avaliando. Vocês já pararam para pensar como é que está a alimentação de vocês? Que nota que vocês dariam hoje para a alimentação de vocês? Para atividade física? Sendo que quanto menor a nota, mais atenção aquele domínio da sua vida vai precisar. Como é que está seu sono? Está dormindo bem na maioria dos dias? Não está? Como é que está a vida profissional aí? Você está se sentindo realizado com o que você faz? Você quer almejar mais coisas? Lazer, que é uma coisa muito importante, gente. A gente trabalha, nós temos várias obrigações do dia a dia, mas lazer também é saúde. Não é assim possível a gente falar de saúde mental se a gente não tiver um hobby, se a gente não tiver um lazer, né? O equilíbrio emocional, como é que eu estou lidando com as minhas emoções? Na maioria dos dias, eu deixo aquela raiva tomar conta e estou sendo aquela pessoa que age com raiva, quebrando tudo, xinga, eu estou perdendo o controle ou não? Eu estou conseguindo ali lidar e me regular direitinho. Então, aqui, ó, estão as nossas principais, né, dimensões da nossa vida. E aí a gente vai avaliar.
Pensem sobre isso, né? Dá uma nota de 1 até 10. Como é que está a espiritualidade, que também é importante, né, para a saúde? Como que está a autoestima, os objetivos que você tem na vida? E depois de avaliado, depois de distribuir aí as notas, né, a gente para refletir. Geralmente nesses domínios que tiveram uma nota mais baixa, são os domínios que merecem mais atenção, né? Poxa, nossa, minha alimentação aqui está deixando a desejar. Meu sono também. O que que eu posso fazer para melhorar? Isso vai auxiliar a gente a traçar algumas estratégias, né, para melhorar, traçar um plano de intervenção. Isso aqui eu utilizo até no consultório para traçar alguns planos de intervenção no paciente. Ué, tá, sua autoestima não tá legal, seu lazer não tá legal, o que que a gente pode melhorar? Que metas a gente pode, né, traçar, metas concretas, possíveis de você realizar, que podem melhorar esses domínios aqui. Lembrando que esses domínios, gente, podem mudar ao longo da nossa vida. Nem sempre a gente vai estar 10 em tudo e tá tudo bem se não tiver 10 em tudo. E se também a gente tiver uma vida perfeita, é sinal que, opa, tem alguma coisa aí que não tá muito legal. Mas ter um domínio com uma nota mais baixa, outro com uma nota mais alta, isso não tem problema. Isso é a vida é instável mesmo, a gente tem essas oscilações. Mas é interessante a gente ver qual área da vida merece mais atenção. Aproveitando aí, né, gente, que a gente está em janeiro, todo mundo traça várias metas, né? Nossa, quero chegar no final do ano mais fitness, quero, sei lá, adquirir um bem material. Você já parou para pensar qual que é a área da sua vida esse ano que merece mais atenção que aquela que a gente deixa passar? E aí, qual área que é essa? Esse instrumento vai ajudar a gente a identificar e a traçar estratégias para mudança, tá bom? Susan, que sensacional, que enriquecedor. Nossa, tivemos vários inputs aqui, várias dicas para a gente conseguir lidar melhor com o nosso equilíbrio emocional, né? Viver não é uma tarefa fácil, mas a gente sempre tem que lembrar que nós somos o bem precioso que mais existe. Então, trabalhar no nosso autocuidado, a gente se permitir sentir as emoções, por isso que a parte que você falou do autoconhecimento é tão importante, porque naquele momento que eu começar a identificar que eu estou com um sentimento muito aflorado, que eu não estou bem, nós conseguirmos com isso saber que aquilo ali não está no caminho correto e buscar os canais melhores de ajuda. E aí, aproveitando já para responder, nós tivemos uma pergunta aqui que ela é bem interessante, que ela pergunta assim: quais são os canais que as pessoas podem ter para poder buscar o auxílio psicológico? Então, a gente responde aqui, né, que aí fica difundido para todo mundo. Nós temos aí as nossas unidades, que são os centros de promoção à saúde, então o beneficiário pode entrar em contato com o CPS para poder buscar toda a equipe, e lembrando que no CPS não tem só o profissional psicólogo, a gente tem toda uma equipe multiprofissional para poder direcionar para o melhor cuidado, saber todos os gatilhos, todas as necessidades ali. Então tem equipe de analista, equipe de médico, equipe de enfermagem, a recepção. Então você tem um cuidado coordenado desde o primeiro momento que você chega nas nossas unidades próprias. E a gente tem também a Psicologia Viva, né? Que é um aplicativo que lá dispõe também de consultas com o psicólogo. Lá você consegue, às vezes, você não tem horário para ir no CPS. Então, você quer fazer, às vezes, uma terapia, um acompanhamento psicológico aos finais de semana. Na Psicologia Viva, você tem essa possibilidade também, mas a gente sempre reforça a importância de você buscar o CPS, porque lá a sua equipe de saúde vai conseguir entender todas as suas necessidades e fazer o melhor cuidado coordenado. Por causa do horário, a gente não vai conseguir responder todas as dúvidas. Tivemos uma participação sensacional aqui no site, no bate-papo. Mas aí, ô Susan, eu vou escolher umas duas aqui para a gente poder bater uma ideia, trocar uma ideia sobre elas, tá bom? Uma pergunta aqui que chama muita atenção é assim: como saber se o meu equilíbrio emocional está no caminho certo ou quais são os gatilhos que eu consigo identificar ali que é o melhor momento de buscar uma ajuda?
Então, eh, como que a gente percebe isso? Você tem analisado como estão as suas atitudes, seus comportamentos? Por exemplo, como que a raiva está se expressando em você? Como que as emoções estão se expressando em você? Você está se sentindo satisfeito com a forma que você está lidando com essas emoções? Quando a gente deve buscar uma ajuda é quando às vezes fica muito insuportável fazer coisas que a gente fazia antes. Por exemplo, tive um caso hoje que eu atendi. A pessoa ela tá tão ansiosa que ela não está conseguindo dormir direito, não está conseguindo trabalhar direito, ela não está conseguindo se alimentar direito. Olha só um gatilho aí. A gente não precisa deixar chegar nesse ponto. Só que para muitas pessoas é mais fácil identificar, né, um preciso de ajuda quando essas emoções já estão mais intensas. Me fala, analisa sua vida e as dimensões. Você está conseguindo ter lazer satisfatório? Você está com uma vida financeira, assim, equilibrada? Eu sei que hoje em dia não está sobrando dinheiro, mas você está conseguindo pagar suas contas, está conseguindo se proporcionar, às vezes, né, algo que você queria com o tanto que você recebe? Ó, um sinal de equilíbrio. Você está conseguindo ter um tempo de qualidade com sua família? Apesar dos pesares, você tem estado mais dias satisfeito com o seu trabalho, com o seu relacionamento, com a sua vida? São pilares que a gente pode analisar, porque igual falei, vida equilibrada não é vida 100% perfeita. Tem dia que eu vou estar um pouco mais estressado com o meu trabalho, tem dia que eu vou estar um pouco mais estressada no meu relacionamento, tem dia que a minha vida que eu não vou conseguir ter lazer em alguns momentos, mas que isso não se torne constante. Se você tem sentido emoções desagradáveis numa intensidade muito grande e com muita frequência, então aí é hora de separar e pensar, hora de eu buscar uma ajuda. Como que isso está interferindo aí no meu dia a dia? Perfeito, Susan. E agora vamos para mais uma que é muito interessante, até mesmo para a pessoa, né? A partir aí da sua resposta, conseguir identificar se ela está nessa condição ou não. É uma pergunta muito interessante. Como que a pessoa consegue identificar ou saber quais os sinais e sintomas de um surto emocional? Ao contrário do que muita gente pensa que, eu tive uma, briguinha aqui, isso é um surto. Não, né, que hoje em dia a gente usa essa palavra, né, caiu muito no senso comum essa questão dos surtos. Um surto emocional, gente, é uma condição que ela é muito intensa, tá? A gente pode ter alguns acessos de raiva, a gente pode ter alguns acessos de frustração no nosso dia a dia, só que um surto emocional, ele vai interferir, um surto emocional grave, a pessoa vai geralmente colocar a vida dela, às vezes, em risco e a vida de outras pessoas também. Por exemplo, aquela pessoa que, por exemplo, está no trabalho e aí, de repente, ela largou o trabalho, saiu, foi para o meio da rua e não voltou para casa mais. Olha só um surto emocional grave, que é diferente de quando eu tô aqui no meu trabalho, às vezes eu tive as coisas saíram um pouco do controle, tive uma discussão, mas fui no banheiro, lavei meu rosto e voltei, tá? O surto emocional, né, gente, que às vezes nós falamos surtos psicóticos, são surtos que aparecem com grande intensidade, colocam a vida da pessoa e de outras pessoas em risco também, tá? Mais alguma pergunta? Nós temos, Susan, mais uma perguntinha que nós vamos fazer aqui, mas eu queria lembrar de antemão, porque a gente teve mais algumas interações no chat aqui sobre essas dúvidas. Para vocês saberem, né, qual que é a linha de atuação dos profissionais psicólogos que nós temos nas nossas unidades próprias, vocês podem buscar a equipe de enfermagem ou a equipe multiprofissional do CPS, que lá eles fazem todo esse direcionamento, marca a primeira consulta ali com o psicólogo, e também na nossa plataforma online, que é a Psicologia Viva, lá as pessoas também conseguem buscar todos os profissionais cadastrados, as especialidades, quais que são todas
todas as linhas de atendimento, mas a equipe do CPS sempre está inteiramente à disposição para melhor atendê-los. Tem mais uma aqui, Susan, que é muito legal, que é assim: existe alguma maneira de ter mais autoconhecimento? Porque usualmente a gente vê hoje, né, assim, muitas pessoas falando em autoconhecimento, conhecer a si próprio, para saber quais são os gatilhos emocionais. Conta pra gente um pouquinho, por favor, como que a gente pode saber mais sobre, ter mais input sobre o meu autoconhecimento, me conhecer melhor. É legal a gente começar pelo básico, né, porque a gente vê que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em lidar e em saber mesmo que emoção que eu estou sentindo. Às vezes a gente faz aquela pergunta no consultório: "Mas como você sentiu com isso?". "Ah, não sei". Então vamos começar pelo básico. Se você quer ter mais autoconhecimento, comece pelas suas emoções. Eu senti raiva? Como que eu sinto raiva? A raiva, geralmente, eu vou sentir, sei lá, um aperto no peito, vou suar. Como que a raiva está se manifestando no meu corpo? A autoobservação, gente. Começa a se observar. Começa a observar também quando você sente alegria. Como é que você sente alegria no seu corpo? O que que você faz quando você está alegre? A tristeza, como você age com essa tristeza? Como que a tristeza se manifesta, sabe? Isso é importante, isso também é autoconhecimento, que é daí você vai começar a identificar os gatilhos. Nossa, eu tô ansiosa. Mas o que que me deixou ansiosa? Ah, foi a prova que eu tinha que fazer. Nossa, mas é porque eu pensei que a prova ia estar muito difícil. Ah, isso contribuiu ainda mais para minha ansiedade. Então vamos começar pelo básico. O conhecimento, o autoconhecimento começa a partir da hora que você começa a prestar atenção nas suas emoções. No que eu estou sentindo, em como que eu ajo diante disso, as minhas interações, que emoções que eu sinto, né, em determinada atividade, na determinada presença de determinada pessoa. Para a gente começar esse exercício básico, gente, que emoções aí vocês sentiram enquanto estava assistindo essa live? Como que você se sentiu? Dúvida? Ah, ficou alegre porque teve, né, esse tipo de interação? Sentiu raiva, sentiu medo, sentiu curiosidade? E aí, que emoção que vocês sentiram, gente? Eu espero ter respondido. Sem dúvida, Susan, brilhou, muito obrigada. E aí, como diz o ditado, dica boa é dica compartilhada. Nós vamos escrever aqui no chat. Tem um aplicativo também, estou aqui com a minha colinha lendo, né? Porque dica boa é dica compartilhada. Tem um aplicativo que chama Cogni. Ele é gratuito. Lá na loja de aplicativos de qualquer aparelho celular, vocês podem baixar. É uma dica que a gente deixa. É um aplicativo que ajuda muito a monitorar as emoções e pensamentos aí do dia a dia, e você pode usar como uma ferramenta, junto aí com a nossa roda da qualidade de vida, para poder saber os momentos que você está sentindo alguma coisa que você vê que não está bom, onde você pode melhorar. E aí, quando você for na sua consulta com a equipe de saúde, você pode levar isso, que o profissional vai fazer essa avaliação ampla, verificar todas as necessidades e fazer o melhor direcionamento para o seu autocuidado. Lembrando aqui também que no site da Aberta, né, nós vamos disponibilizar a gravação dessa live, essa roda da vida também a gente vai disponibilizar lá, junto com as respostas de todas essas perguntas aqui que não conseguimos responder. E lembrando que a Aberta fez essa adaptação pensando no autocuidado do beneficiário sobre aí a roda da vida, que foi muito bem explicado pela Susan. Então, vocês conseguem também ter acesso a essa ferramenta que auxilia muito na identificação do que está bom, do que não está bom, onde a gente pode trabalhar aí as melhorias. E eu chamo a atenção aqui também para a nossa pesquisa de satisfação. Sempre no final de todos os nossos eventos, a gente deixa aqui o QR Code, nós contamos imensamente com a resposta de todos, até mesmo para a gente poder identificar, né, o que está bom, o que não está bom, o que a gente pode fazer de melhoria para os nossos próximos encontros. Eu vou pedir aqui a comunicação e a Gra para a gente voltar lá na telinha dos livros, para poder, né, fazer o fechamento aqui, agradecer a todo mundo pela participação, lembrando que as nossas unidades estão aí à disposição de todos, a equipe de saúde,
E para todos os participantes aí da live, a gente vai fazer o sorteio. Olha que legal. Nós vamos sortear alguns exemplares de todos esses livros aqui, que auxiliam muito também nesse equilíbrio emocional. Os livros também fornecem dicas legais para a gente colocar e fazer no dia a dia. Ô Fê, volta lá na IGRA, né? Volta lá na telinha da pesquisa de satisfação, por favor. Então, pessoal, eu agradeço a todos. Desejo um excelente dia. Muito obrigada, Susan. Muito obrigada a toda a equipe, né, que a gente construiu essa live aí em conjunto para vocês. Estamos inteiramente à disposição. Desejo uma boa semana para todos. Muito obrigada, tá, pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que participaram junto com a gente. Tchau, bom dia.